Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, gente. Um domingo abençoado para vocês todos. Parabéns a todos os papais. Esse dia que o mundo comemora o Dia dos Pais, a gente entende que é muito mais uma parte comercial, mas independente disso, nós podemos valorizar a realidade de que somos filhos e, como tais, também somos privilegiados em sermos pais, em Deus nos dar entendimento do seu amor, da sua graça, daquilo que Deus é como Pai para todos nós, nosso Criador, nosso querido Papai. Paizão, ok, temos aqui já algumas pessoas entrando, a Raquel Dantas, muito bom dia, parabéns, obrigado, dando parabéns aqui para a gente. Pelo Dia dos Pais, extensivo a todos os pais que estão conosco nesta manhã e aqueles que ainda estarão vendo este vídeo, esta live, essa mensagem. Nós queremos aproveitar esse tempo para podermos meditar sobre coisas que são inerentes às nossas emoções, sentimentos, pensamentos. Bem-vinda, Renata, bem-vinda, Rose. Ótimo, o Laerte também está chegando, muito bom. Estamos com a Denise também e creio que ainda muitos estarão chegando aqui. Eu espero que o áudio esteja bom aí para vocês. Muito bem, nós vamos nesta manhã pensar e meditar sobre situações que nos deixam até um tanto perplexos. Quando o salmista Davi, o rei Davi, que também era salmista, no Salmo 139, ele menciona tudo que ele poderia ser já estava definido pelo propósito de Deus, pelos planos que Deus já havia estabelecido para a vida dele. Eu acho que nós podemos tirar proveito desta situação. Muito bom. Obrigado, gente. Tem muita gente aqui dando felicidades pelo Dia dos Pais, igualmente a todos. Igualmente a todos. E voltando então para o rei Davi, ele meditando sobre o plano de Deus, sobre o propósito da vida dele, e tudo já estava definido, porque Deus é onisciente. É um pouco complicado entender isso com a questão da predestinação, mas o que nós sabemos é que Deus, por ser onisciente, conhecendo todas as coisas e, ao mesmo tempo, tendo já preparado tudo que nos diz respeito, não somente a nós, mas a toda a humanidade e ao universo, né, na verdade, que Ele mesmo criou. Então, nós precisamos digerir melhor isso, entender melhor como isso funciona. E uma coisa que me fez meditar, será que Deus tem planos para mim ainda? Será que Deus tem projetos para mim? Talvez você também esteja pensando, ou já gastou bastante tempo pensando sobre isso. A verdade é que nós, ao sabermos que Deus já preparou e planejou tudo para a nossa vida, precisamos então tomar uma direção, ter
ter um direcionamento que nos ajude a entender e a experimentar, a viver isso que foi determinado, planejado por Deus. E aí são algumas perguntas que vêm ao nosso pensamento, né? E será que tudo que Deus planejou eu vou realmente experimentar? Será que existe alguma coisa que eu deixei passar? Será que eu ainda vou alcançar, apesar da minha idade, planos que Deus preparou para mim? São perguntas que eu creio que devem também fazer parte do seu dia a dia, fazer parte da sua vida. E aí nós vamos voltar então para algumas manifestações de Deus na sua palavra que podem nos ajudar a discernir isso. Uma delas, por exemplo, quando Deus está começando a se manifestar, Abraão chama Abraão para um pacto, para uma aliança, faz então uma obra na vida de Abraão, trazendo para fora da sua parentela, do seu lugar de habitação, para um lugar que Deus ainda iria mostrar. Abraão está neste relacionamento, nesta nova condição de vida, pelo fato de Deus tirá-lo do seu habitat natural para uma outra situação. E aí nós vemos que Deus, conhecendo tudo que havia dentro de Abraão, começa a trabalhar na sua vida para prepará-lo para tudo que Deus tinha planejado já para ele. E numa dessas condições de relacionamento, Deus está olhando também para a terra, para as condições daquele lugar, e Deus, olhando para Sodoma e Gomorra, resolve agir em Sodoma e Gomorra. E antes de agir, Deus manifesta isso na sua palavra. Disse o Senhor em Gênesis 18:17: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Olha que coisa mais interessante. Deus está argumentando se ele deveria manifestar a Abraão esse propósito de operar em Sodoma e Gomorra. E isto porque em Sodoma e Gomorra, ou em Sodoma, havia um parente de Abraão, seu sobrinho Ló. E agora Deus está falando com Abraão para que ele, sabendo desse propósito, intercedesse pelo seu próprio sobrinho. Veja como há uma interação entre o que Deus planejou fazer e com aqueles que têm um relacionamento com ele. Muito bem, então nós estamos argumentando conosco mesmo, será que eu vou experimentar esse desejo ou este propósito que Deus tem com a minha vida? Será que eu vou ter esta experiência ou é apenas um sonho? Ou é apenas um desejo? Eu quero então dizer algo aqui para você. Temos desejos em nós. E eu creio particularmente que uma boa parte desses desejos vieram de Deus. Ele colocou em cada um de nós. E às vezes nós ficamos duvidando se aquele desejo é realmente o que nós vamos experimentar, nós devemos alimentar ou não, ou se é apenas imaginação e sonho nosso, algo difícil de ser alcançado, difícil de ser experimentado. Então nós vamos ver aqui os textos que eu separei
como nós podemos definir isso? Como nós podemos experimentar isso de uma maneira poderosa, abençoada? Em primeiro lugar, lá em Amós 3,7 está escrito o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E nós precisamos abrir um parênteses. Eu não creio que essa afirmação de Amós, dada por inspiração do Espírito Santo, foi feita no sentido de privilegiar uma determinada classe de pessoas ou profetas, mas como Deus tem prazer em revelar aos seus filhos o seu amor, o seu coração, a sua obra. E aí Deus tem prazer em fazer isso. Ele revela isso, como nós vimos no caso de Abraão. Eu vou deixar Abraão sem saber o que eu estou para fazer, ou o que eu pretendo fazer. Agora, Amós confirma esta realidade quando nós vemos ele dizendo isso. Deus certamente revelará o que ele pretende fazer aos seus servos. Este é um dos pontos. E outra coisa é saber que aquilo que está preparado para cada um de nós foi já definido antes de nós nos manifestarmos com o corpo aqui na terra, isto é, nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, então todo o propósito de Deus para nós também já estava definido antes da fundação do mundo. Então, há agora uma necessidade de experimentar esses propósitos, de viver esses propósitos. Nós sabemos que alguns nós não alcançamos, algumas pessoas já partiram sem ter experimentado aquilo que havia sido proposto por Deus. Por quê? Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Em primeiro lugar, nós temos um texto que é muito usado para meditação e para aumentar a nossa fé, entendendo que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que ele se propôs. E nós sabemos isso. Em Efésios 3:20 está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É tremendo, gente. Mas nós usamos muitas vezes esse texto de uma maneira um pouco equivocada. Sabemos que Deus é poderoso, não há dúvidas com relação a isso. Ele está dizendo então que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mais do que aquilo que nós pedimos. Aquilo que nós pedimos vem de onde? Quais são as nossas motivações? Quais são os nossos desejos? E o apóstolo Paulo então completa, além do que pedimos e até pensamos. Então, esses pensamentos, esses desejos, esta aspiração do nosso ser, eu creio, uma boa parte deles, a maioria deles, foi Deus que colocou para que nós, crendo no seu poder, nesta relação de amor com o nosso paizão, ele poderá então nos levar a experimentar esses desejos, esses propósitos, estes sonhos que ele depositou em nós. Portanto, veja o que está manifesto
nas palavras de Jesus em Lucas, no capítulo 1, 37. Aliás, foi o anjo de Deus dizendo para Maria que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quero abrir um parênteses aqui. Meu querido irmão, minha querida irmã, quais são as promessas que você ainda tem dentro do seu coração e você sabe que foi Deus que te deu? Existem promessas gerais na palavra para o povo de Deus, para cada um de nós, mas também existem promessas pessoais, promessas individuais, porque Deus cuida de cada um de nós detalhadamente. Agora, nós precisamos reavaliar o que nós sentimos, o que nós desejamos. Quais são as promessas de Deus que você está esperando, que você anela, ou talvez já esteja quase desistindo de esperá-las? Quero dizer para você, essas promessas estão de pé. Elas não foram canceladas, mas depende também de nós entendermos que estas promessas precisam ser ativadas pela fé naquele que prometeu. Ser ativadas por relacionamento constante de entendimento que Deus prometeu, embora pareça muito longe e difícil de ser alcançado, não é impossível para Deus que prometeu. Elas podem se tornar realidade. Como foi com Abraão, por exemplo, ele havia nele um desejo de ser pai, de ver a sua esposa Sara realizada sendo mãe. A Bíblia diz, lá em Romanos 4, que Abraão creu contra a esperança. Isso é tremendo, gente. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Deus disse para Abraão, você está vendo a areia do mar, você pode contar a areia do mar? Não, assim será a tua descendência. Deus falando isso para uma pessoa que não tinha nenhuma possibilidade de ser pai. Ou se tinha, não conseguia naturalmente. Ele precisou então tomar posse dessa promessa crendo. Ele assumiu uma condição de pai antes de ser. Creio que você está entendendo a minha linguagem. O que Deus prometeu, nós precisamos assumir. Não por ganância, não por autossatisfação, mas por entender que Deus nos deu este sonho, nos deu esse desejo, e tem este propósito. Para alguns eles acontecem de uma maneira, para outros de outra, mas o importante é ter esta convicção dentro do nosso espírito e descansarmos de uma maneira que aquilo que está dentro de nós vai se realizar, que nós estamos vendo, não estamos desistindo, não estamos abrindo mão, mas agora precisamos nos preparar. Talvez esse tempo de espera, esse tempo de indefinição ainda, seja uma preparação, seja um trabalhar, um lapidar de Deus, para que quando nós experimentarmos o que Deus deu, não façamos daquilo o nosso totem, nosso ídolo,
transferindo o nosso amor e toda a nossa redenção, aliás, a nossa adoração para a bênção em vez do abençoador. Deixa eu melhorar isso. Muitas vezes nós passamos a adorar o que Deus nos dá, quando devemos continuar adorando Deus doador. Por isso, existem várias situações que Deus usa para lapidar a nossa vida, para tratar conosco, para nos transformar. E agora, Abraão, vendo que seria pai de uma multidão, esperou 25 anos. Isaac veio quando ele não podia mais ser pai, quando Sara não tinha mais condições naturais de ser mãe. Deus fez o que ele prometeu. Se você tem promessa, segure firme. Leia na palavra. Alimente esta promessa, seu relacionamento com o que prometeu. Saiba que ele é fiel e ele mantém a sua palavra com o seu poder, com a sua graça. É favor de Deus para todos nós. Veja só, lá em Hebreus 10, existe um texto muito importante para nós melhorarmos esse entendimento. O escritor aos Hebreus, no versículo 36 do capítulo 10, diz o seguinte: com efeito, vocês precisam de perseverança, e em algumas outras traduções, paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que essa promessa não é somente da vida eterna, mas também daquilo que Deus prometeu a você. Então nós precisamos perseverar, para que, continuando a fazer a vontade de Deus, manter o nosso relacionamento com Deus, possamos experimentar o que Ele prometeu. Muitas pessoas estão buscando promessa, mas não buscam o Deus que prometeu. Por isso, parece que cada dia ela fica mais distante. Quando nós descansamos, perseveramos no nosso relacionamento com Deus, sabemos que de alguma maneira, mesmo não sabendo quando, Deus cumprirá o que Ele prometeu. Deus fará o que Ele prometeu. O sonho que Deus colocou no seu coração, na sua vida, os propósitos, sejam eles na área natural ou na área até espiritual, vão se realizar. Deus vai fazer o que está dentro do teu coração, que veio dele. Algumas coisas nós sabemos que nós inventamos e pedimos para Deus fazer, mas a gente sabe que vaidade, que é orgulho às vezes, seja lá qual for a motivação, Deus conhece, mas o importante é você checar o seu coração, checar o que está no seu espírito, não apenas na sua mente, com imaginação, com um sonho de vaidade. Hoje nós estamos vendo na família que Deus nos deu a realização de Deus. Eu creio que nós existimos, um dos principais motivos da nossa existência, que Deus quer uma família. Nos fez para fazer parte dela. Ele é Pai. E como Pai eu posso dizer que
satisfação maior é olhar para os filhos, para a família, vê-los juntos e poder ter relacionamento, comunhão, uma amizade que transcende, uma realização interior. Eu creio que as mães têm um pouco mais do que isso, porque elas são as que geram, as que trazem a luz. Então, o pai tem o prazer de ver os seus filhos bem amparados, abastecidos, fortalecidos, encaminhados. E a mãe tem uma realização de ver nos seus filhos, na sua família, um ambiente que lhe é próprio, totalmente seu. Mais ou menos isso que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você como uma galinha junto aos seus pintainhos. É algo que a natureza nos ensina. Se nós percebermos isso, vamos entender um pouco. Não dá para entender tudo que Deus é, mas um pouco do caráter de Deus. Deus é amor. E quer nos ver abençoados. Mas principalmente quer que nós tenhamos uma convicção interior do amor que Ele tem por nós, pelo relacionamento, e não por interesses, e não para a vaidade nossa. Queridos, as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Deus te deu promessas, Deus te deu sonhos. Fique firme neles. Alimente-os com a palavra de Deus. Alimente-os pedindo, que agora você não está pedindo algo apenas que você quer, mas que Ele colocou em você e espera que você creia, que você persista, que você continue crendo até que experimente e depois de experimentar, continue dependendo dele, se relacionando e usando o que ele te dá para louvor, para engrandecimento do próprio Pai que te abençoou e realizou o sonho, o desejo do seu coração. Eu quero terminar colocando mais um texto que está em 2 Coríntios, Paulo falando no capítulo 1, versículo 20, ele está falando das promessas de Deus, mas ele cita aqui a realização em Jesus, e diz assim: porque quantas são, ou porque quantas são as promessas de Deus, quantas tem nele, em Jesus, no Cristo bendito, quantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, o nosso intermédio. Quantas as promessas de Deus a nós tem em Cristo o sim e o amém. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo que se fez carne, nele nós temos o sim de Deus, o amém para o que Deus prometeu. É em Cristo que nós recebemos, é em Cristo que nós experimentamos os sonhos e os propósitos que Deus colocou dentro de cada um de nós. Pense sobre isso. Espero que você alimente com a palavra e com a oração os desejos que são de Deus. Permita que Deus faça tudo aquilo que Ele tem proposto. Não tente fazer por sua própria conta. Não procure
criar um Ismael para dizer que foi Deus que deu. Quem conhece sabe o que eu estou dizendo. Sara tentou ajudar Deus a realizar a promessa, não há necessidade disso. Nossa parte é esperar e crer. Crer e esperar. Fazer tudo que Deus tem colocado como propósito para a nossa vida. Quando nós entendermos isso, começamos a descansar e o peso que nos atrapalha diminui bastante, porque agora sabemos que o sonho, o desejo vem de Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Muito bom, gente, estar com vocês. Espero que isso tenha abençoado a sua vida, tenha abençoado a minha. Foi muito bom para mim entender isso essa semana. E eu espero que ainda alguns sonhos que estão dentro do meu coração sejam realizados. Nós possamos experimentar tudo aquilo que Deus tem colocado. Muito bem, temos aqui a lista dos irmãos que estão conosco, das pessoas que estão conosco. Irmani, bom dia. Muito obrigado pela felicitação dos pais, Dia dos Pais. Rose, muito bom. Rose Maria, amém. Temos a Tati, o João e a Camila, já falamos. Salvador está conosco. Marcele, minha nora. Enfim, muitos irmãos conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Renata, Deus te abençoe grandemente. O Tiago também. Um grande abraço para todos vocês. Eu quero terminar com uma oração e vamos desejando a todos uma semana bem alegre, na presença de Deus. Um grande beijo e abraço para todos os pais que estão conosco, os que ainda vão receber de vocês filhos. Os meus netos aqui estão mandando beijos, amém. Para vocês também, eu amo vocês. Vamos orar agora, então, Senhor, nosso Pai, Paizão maravilhoso. Nós somos gratos pela tua fidelidade, pelo teu grande amor. Que o Senhor é um Deus tremendo, poderoso, para realizar os desejos que o Senhor mesmo nos deu. O Senhor é tão bom que, além de nos criar, colocou em nós os teus propósitos. Nós entregamos a Ti as nossas vidas, pedindo que nós experimentemos com perseverança este relacionamento que nos dá graça, que nos capacita a permanecer, a avançar no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver esse propósito, a experimentar cada detalhe desses planos que o Senhor tem para nós. Que a tua paz, a alegria do teu Espírito esteja reinando em nossos corações, em nossas vidas. Queremos que os nossos filhos, os naturais e os espirituais, sejam revestidos da tua bênção, da tua graça, do teu poder e amor. E nós sejamos aqueles que refletem a tua paternidade. Nós oramos abençoando cada um, desejando prosperidade no espírito, na alma e no corpo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço ao meu irmão Abraão, meu irmão José Carlos, a minha irmã Noemi. Temos aqui também o Noslen, a Mari,
Um abraço a vocês. Raquel Dantas, Deus é bom. Um abraço para vocês todos. Eu oro para que, se houver da parte de qualquer um aqui o desejo de nos abençoar no ministério, com uma oferta, nos procurem no particular, eu passo os dados, que Deus possa estar gerando em vocês sempre um coração generoso, abençoador, para que as coisas que são do reino de Deus sejam espalhadas, ampliadas através do nosso relacionamento. Uma semana de vitória para vocês todos. Um abraço em nome de Jesus. Até lá. Obrigada.